Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que Deus quer que você dê fruto? Amém? Já estou pregando já agora. Deus quer que você dê frutos. Deus quer que você dê frutos. Nós vamos ver essa dinâmica nos evangelhos. Jesus a todo momento falando da dinâmica de dar fruto, de produzir algo, de dar frutos. E eu poderia falar de muitos tipos de frutos, mas eu vou falar de 3 coisas aqui rapidinho para a gente introduzir a mensagem. Deus quer que você dê fruto em 3 áreas, amém? 3 áreas. A primeira, frutos dignos de arrependimento. O próprio Jesus falou isso. Nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento. O que é frutos dignos de arrependimento? É aquilo que testemunha a respeito da nossa conversão, da nossa mudança, da nossa transformação em Cristo Jesus. Amém? Aí tem pessoas que falam assim: não, pastor, mas eu nasci em berço evangélico. Já ouviu isso? Vocês sabem onde vem de berço evangélico? Eu nunca vi berço evangélico. O que é berço evangélico? É aquele berço branquinho, escrito em dourado, evangélico? Não existe berço evangélico, amém? Não, eu nasci em berço evangélico. Não existe essa marca, pode procurar, não tem. Agora vamos fazer agora o berço evangélico. Não tem. Eu sou pastor de jovens e é muito interessante quando eu converso com os filhos dos crentes e eu pergunto para eles: quando Jesus entrou na sua vida? E essa mentalidade está sendo despertada, é muito legal, porque jovens de 17, 18, 20 anos, eles falam há 2 anos, pastor, há 3 anos. Quando a pessoa responde assim para mim: desde que eu nasci, eu falo: não entendeu. Não entendeu. Porque, você viu, não tem catraca aqui no templo. Entra quem quer, senta quem quer, fica o tanto de tempo que quer. Então não é se você vem ao templo, ou se a sua família culturalmente ou tradicionalmente te traz ao templo. Amém? Ontem foi celebrado o Natal. Jesus, quando ele entrou no mundo, quando ele entra na história, ele divide o tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Se Jesus entrou na sua vida, ele tem que dividir a sua vida, amém? Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes eu era assim, agora eu sou cozido. Mudei, Jesus me transformou. Se não houve essa transformação, se não houve um divisor de água, se você vem numa linha contínua de frequentar cultos tradicionalmente, desde que você nasceu, talvez tenha alguma coisa errada aí. Em que momento Cristo entrou na sua vida? Nós precisamos ter isso, amém? Então, primeira área, frutos dignos de arrependimento. Segundo tipo de fruto, almas. Jesus nos chamou para ganhar almas. No evangelho de João, ele vai falar a todo momento: eis que eu estou enviando vocês para dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele está falando de muitas coisas, mas especificamente ali é almas. Nós temos que ganhar almas, falar de Jesus, evangelizar. Você tem falado de Jesus? Falar de Jesus não é convidar para vir ao culto. Ah, pastor, eu convido para vir no culto, mas as pessoas não vêm. Não, a gente evangeliza as pessoas lá, e depois que elas aceitam, a gente traz ao culto. É claro que a gente pode convidar para o culto e eventualmente a pessoa se converter aqui, mas convidar para o culto não é evangelizar. Evangelizar é falar do plano de salvação, é falar sobre pecados, é falar de forma objetiva que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu vou contar uma historinha rapidinho para você poder evangelizar. Eu gosto da história do bombeiro. Fala para a pessoa a história do bombeiro. A história do bombeiro é assim: diz que um bombeiro, ele salva durante a sua vida cerca de 100 pessoas ao longo da sua vida, da sua jornada. Mas esse bombeiro, no dia de se aposentar, ele mata uma pessoa. Ele mata uma pessoa. O juiz vai falar assim para ele: bom, já que você salvou 100 e matou uma, você tem 99 de crédito. É certo isso? Ainda que ele tenha salvo 100, se ele matou uma pessoa, por essa pessoa ele vai ter que responder. O que tem a ver com isso, pastor? É a mesma coisa com Jesus. As pessoas no mundo, elas estão tentando pagar os seus pecados com boas obras, e elas falam: mas eu dou uma caixa de leite para o orfanato, eu dou uma cesta básica, eu compro um remédio, eu já pedi perdão para minha esposa, eu cuido bem dos meus filhos. As suas boas obras não apagam os seus pecados. Só tem uma coisa que apaga pecado: é o sangue de Jesus. Amém?
Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós pudéssemos produzir alguma coisa boa que apagasse os nossos pecados, Jesus não precisaria ter vindo morrer na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, amém? Frutos dignos de arrependimento, almas, e o terceiro tipo de fruto, o fruto do Espírito Santo, lá de Gálatas. Os irmãos lembram o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, temperança, fidelidade, bondade. Contra essas coisas não há lei. As pessoas que estão à nossa volta, elas experimentam os atributos desse fruto em nós, ou precisariam estar experimentando. Não, pastor, mas eu sou grosso mesmo. Não, a gente precisa ter uma transformação de temperamento a partir do Espírito Santo. Amém? Amém? Pastor, por que você está falando isso essa manhã? Deixa eu te beber um golo aqui. Você é um ativo do reino de Deus. Amém? Fala assim comigo: eu sou um ativo do reino de Deus. Pastor, o que é ser um ativo? Se nós estivéssemos falando humanamente, pensa assim nesse celular aqui, ó. Esse celular é um ativo ou é um passivo? Alguns irmãos já ouviram falar disso? Ativo e passivo. O que é ativo? Ativo é aquilo que eu uso para produzir riqueza. Ativo é aquilo que eu uso para ganhar tutu, dinheiro. Se você trabalha com o seu celular, se você ganha dinheiro com o seu celular é um ativo. Se você usa o seu celular só para ficar no Zap, nas redes sociais, brincando, passando tempo, o seu celular é um passivo. Amém? Quando a gente sai depois do culto com os jovens, vai comer um x-salada, um x-tudo, é um ativo ou é um passivo? É um passivo. E é 2 vezes que depois a gente tem que ir para a academia para emagrecer. Se você compra uma carriola, uma furadeira, é um ativo que você está lá usando para produzir riqueza. O seu carro, depende. Se é para trabalho, é um ativo. Se é só para sua comodidade, é um passivo. Você precisa entender que você é um ativo do reino de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando essa manhã? Você é um ativo do reino de Deus. Jesus, Ele te comprou e Ele te escolheu para você dar resultado, para você ser ativo, para você produzir frutos dignos de arrependimento, para você ganhar almas, para você manifestar o fruto do Espírito. Jesus Cristo chamou você para ser um multiplicador. Jesus Cristo não te chamou para ser um passivo, Ele te chamou para ser um ativo. Amém? É muito engraçado quando as pessoas falam assim para mim: não, mas eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa. É um passivo. Nós precisamos nos juntar, sonhar junto, projetar junto, se doar junto. Tudo que você está vendo aqui não foi feito por acaso. É fruto de esforço, de planejamento, unidade, coordenação. Nós precisamos nos juntar. Quando nós nos juntamos, nós somos mais fortes e nós multiplicamos o reino de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui até essa manhã? Amém. Pastor, por que você está falando disso? Nós vamos virar o ano. E o ano vira, mas pode ser que não aconteça nada, amém? Só é mais uma semana. A gente põe muita expectativa no ano novo, né? Vou começar a dieta, vou começar a ler a Bíblia, vou fazer o plano de leitura da Bíblia, não vou faltar nenhum culto. É muito bom ter meta, mas mais do que virar um ano, a gente precisa mudar a nossa consciência, o nosso coração, amém? E pensando nisso, eu quero falar algumas coisas aqui que Deus colocou no meu coração. Quem aqui teve que amadurecer nesses últimos 2 anos de pandemia na base do tranco? Quem teve que amadurecer aí na base mudou a forma de trabalhar, mudou a forma de evangelizar, mudou a forma de estudar, mudou a forma de tudo. Eu fiz o último ano da faculdade o ano passado, à distância, complicado, difícil. Entregar TCC online, ruim demais. A gente teve que aprender a fazer um monte de coisa, amadurecer,
conviver mais tempo. Abra sua Bíblia comigo em Atos. Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Amém? Senhor, fala conosco nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome. Abre o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos entendendo devagar. A Bíblia ela traz uma informação: multiplicando o número dos discípulos, houve o quê? Murmuração, reclamação, problema, chateação. De quem contra quem? Dos helenitas contra os hebreus. Quem eram os helenitas? Os helenitas eram os judeus que tinham se mudado ou ido para as regiões da Grécia e voltado. Esses judeus eram chamados de helenitas, mas eram judeus. E eles voltaram e estavam ali discutindo com os judeus, os hebreus naturais do território, daquela região. Por quê? O texto estava dizendo aqui, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição da comida diária. Era um pão que a igreja distribuía diariamente para as viúvas da comunidade cristã. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável, não é bom, não é legal que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aqui então surge o ministério diaconal. O ministério diaconal é esse ministério que dá apoio ao ministério pastoral. Aqui então é escolhido 7 diáconos para que eles possam fazer essas atividades. Não estamos falando de 10 viúvas, 50 viúvas, provavelmente eram 200, 300, cada uma morando numa região da cidade. Era um trabalho difícil, então eles escalaram esses homens para isso. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia fala que multiplicando-se o número dos discípulos. Quando nós vamos ler Atos capítulo 2, voltando aí no texto, não precisa voltar, a Bíblia fala que eles perseveravam em oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e os apóstolos pregavam. E então começa a acontecer o quê? Os discípulos começam a crescer e a se desenvolver em quantidade. O apóstolo Pedro faz uma pregação, 3.000 se converte. Depois ele faz outra pregação, 5.000 se converte. E depois a Bíblia não relata mais, mas grandes multidões começam a se converter. Nós perdemos o registro de quantos cristãos haviam. Perdemos o controle. Lá na altura do 2:47 vai dizer assim que eles iam achando graça diante do Senhor e os salvos iam sendo acrescentados. Mas sabe o que me chama a atenção? Atos capítulo 3, capítulo 4 vai narrar a perseguição dos apóstolos e dos discípulos, e eles começam a sofrer todo tipo de perseguição, até sofrimento físico. Eles começam a ser chicoteados, eles começam a ser torturados psicologicamente e fisicamente. E quando as torturas acabavam, eles saíam dali alegres, regozijantes, pulando de alegria, porque eles se acharam dignos de sofrer pelo nome de Jesus. A Bíblia diz que eles iam comentando ao longo do caminho: você viu? Nós apanhamos por causa de Jesus. Só que aí as multidões começam a entrar para a igreja, se converter. A igreja ela começa a crescer em quantidade, mas ela não está crescendo em qualidade. Os primeiros discípulos, eles estão se alegrando porque estão apanhando pelo nome de Jesus. A segunda leva que se converte, ela começa a discutir e a brigar porque está faltando pão. Você percebe que há uma dissonância aqui. E Atos capítulo 6, ele está diretamente ligado com Atos capítulo 2.
Por quê? Atos capítulo 2, quando começa a acontecer esse avivamento na igreja, os discípulos, de forma natural e de forma orgânica, têm uma ideia: vamos vender os nossos bens, as nossas propriedades e suprir as necessidades uns dos outros. Vamos suprir as necessidades. Então eles começam a vender casa, terreno, camelo 2.0, jumento mais econômico 1.0, e dividir ali, para que não tivessem necessidades, para que não houvessem pessoas com necessidades. Só que aquilo que começa de forma natural e espontânea, em Atos capítulo 6, se torna uma obrigação quase. Aí essas pessoas estão falando: e o nosso pão? Cadê o nosso pão de hoje que não chegou? Cadê o nosso pão? E essas pessoas que entram na primeira leva, lá em Atos capítulo 2, eles entendem que eles são ativos do reino, e eles começam a produzir amor, produzir frutos dignos de arrependimento, comunhão, repartir. A segunda leva que chega é uma mentalidade de passivo: a igreja me deve algo, essas pessoas me devem algo. E nós precisamos virar a nossa mente, amém? Eu sou um ativo do reino, eu não sou um passivo do reino. Eu sou um ativo do reino, eu estou aqui para semear, eu estou aqui para me doar. Jesus Cristo na cruz, quando o soldado fura o lado dele para ter certeza de que ele está morto, a Bíblia fala que começa a vazar sangue, e o sangue para e começa a vazar água. Não tinha mais sangue. Jesus, ele semeou todo o seu sangue, amém? Ele semeou todo o seu sangue. Ele semeou, ele se esvaziou por completo. Ele doou completamente a sua vida. Aleluia por isso. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 21. É o versículo da ceia, é o texto da ceia. Hoje não vamos ter ceia, mas eu quero falar um pedacinho desse texto. Lá no versículo 21. 1 Coríntios 11, 21. Olha só que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Corinto: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague na ceia do Senhor, no dia da ceia. Quem já participou aqui de ceia da Igreja Batista? Deixa eu ver. Você já pensou a cena? Os diáconos distribuindo a ceia, bêbado, os diáconos com as bandejas. Ô irmão, pega um cálice aqui, quer um tira-gosto? É isso que ele está falando. No dia da ceia do Senhor, há quem coma a sua ceia de forma antecipada, e há quem se embriague. Os irmãos estavam vindo para a igreja chumbar o caneco. Teve parente seu que chumbou lá na sua casa, lá deu trabalho? De vez em quando nós ouvimos uma história, né? Vira a mesa, quer dançar com todo mundo. Mas estava acontecendo isso na igreja. Porque a ceia funcionava como antigamente? Era tipo um junta-panela. Cada um trazia uma panela com algum tipo de comida, aí os irmãos traziam lá, e aí cada um comia da panela do outro, mas tinha um momento que o pão era erguido e era dividido e celebrado. Mas a ceia não era apenas comer um pedacinho, era uma ceia mesmo, comer mesmo, comer. Só que tinha irmãos que chegavam no culto e já tinha acabado a comida. E o apóstolo Paulo falou: irmãos, o que vocês estão fazendo? Cada um está chegando no culto com a sua própria comida, comendo e virando as costas e indo embora, ao ponto de que há quem se embriague. Olha o 22. Não tendes porventura casa onde vocês possam comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vou louvar vocês por causa disso? Nisto certamente eu não vos louvo. Olha o 23 agora. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.
O que é interessante? Eu não sei se você sabe, o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo chamado por Cristo fora do templo. Então o apóstolo Paulo não é um dos 12 apóstolos. Ele não estava na ceia. Ele se converte muito tempo depois. Ele não estava na ceia. Mas ele começa a narrar o modelo da ceia a partir de uma revelação que o próprio Jesus deu para ele. E olha o que ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E agora ele começa a dar o modelo da ceia. Ele começa a dizer como a ceia tem que ser. Tendo dado graças, partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, comido, também pegou o cálice, dizendo: este é o meu cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Ou seja, toda vez que eles estivessem participando da ceia, era para estar se lembrando que Cristo morreu pelos seus pecados. Era para estar se lembrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por esse sangue. Ele é a remissão dos nossos pecados. Esse é um modelo da ceia, que veio por revelação ao apóstolo Paulo. O 26: porque todas as vezes que comerdes e beberdes o cálice, vocês estão anunciando, pregando ao mundo a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de forma indigna, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, se uma pessoa come do pão e bebe do vinho, do suco da uva no momento da ceia, sem entender, sem discernir, sem compreender o propósito, está sendo réu do sangue do Senhor. É como se estivesse dizendo assim: eu não ligo para que isso aqui simboliza, eu não ligo do que está sendo feito aqui. O 28. Agora o 28 é aquele versículo que quando o pastor lê no culto, a gente ouve aquela musiquinha do tubarão do filme de suspense, sabe? Tan, 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 tan. Aquela trilha do medo. Olha só, vê se não é. O pastor chega e fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que a gente pensa quando o pastor fala isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. O que a gente começa a fazer? Pedir perdão dos pecados, não é? A gente: Senhor, meu Deus do céu, ai, perdoa todos os meus pecados. E começa a pedir perdão dos pecados para poder tomar a ceia. Esse examinar não fala só de pecados, fala de examinar o entendimento, se você está entendendo o que você está fazendo ali. Se você está entendendo que você é um ativo e não um passivo, que você não estava indo para a reunião para comer e nem beber. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o seu próprio juízo, para a sua própria condenação. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Aqui é tudo uma linguagem simbólica de pessoas que estavam com a fé totalmente engessada. Pessoas fracas, doentes, dormindo espiritualmente, alheias, com seus olhos fechados. 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com este mundo. Esse texto ele está falando de forma clara para nós. De forma clara para nós. Deixa eu pegar aqui. O modelo da ceia que o apóstolo Paulo recebeu, e que também está narrado em Mateus capítulo 26, diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu. Amém? Ele pegou o que e partiu? O pão. O pão é símbolo do quê? Do corpo de Cristo, que ia ser partido por nós. Hoje, quem é o corpo de Cristo aqui na terra?
A igreja. Quem que tem que ser partido hoje? E como que é a ceia do Senhor? Presta atenção. Você já reparou como que é a ceia na nossa igreja? O pastor chama os diáconos, e os diáconos servem os irmãos. Não é assim? Os diáconos se servem. Vem um pastor e serve o diácono. E os pastores então se servem. Normalmente tem um pastor que está presidindo a ceia, que está liderando a ceia. Quem serve esse pastor? Ninguém. Esse pastor, ele se serve. Porque é como se ele estivesse dizendo: a mim ninguém serve, eu me sirvo, vocês precisam ser servidos. E vamos supor que não tivesse comida suficiente. Vamos supor que não tivesse pão suficiente, não tivesse suco suficiente. Quem ficaria sem comer? Primeiro o pastor, depois os diáconos, depois os irmãos que tivessem mais condições, e até que a comida fosse chegando em quem realmente precisa. Porque o propósito da ceia não é comer, o propósito da ceia não é beber, é você ser rasgado e você estar disposto a ficar sem, para que o outro tenha o que comer. Porque você não é um passivo, você é um ativo. Você não está aqui brigando pelos seus direitos, você está aqui para servir. Quem está entendendo? E essa dinâmica está em todos os evangelhos. Jesus, ele fala: qual é o homem que tem uma árvore no seu terreno, e ele olha e fala assim: essa árvore não está dando fruto, ela está ocupando um espaço que poderia ser aproveitado. Se ela não der fruto, eu vou passar o machado. Então chega um homem e diz assim: Senhor, esperem mais um ano, eu vou cavar em volta, eu vou aguar, eu vou adubar, e daqui um ano, se ela não der fruto, aí o Senhor corta. Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus falando para nós: cava em volta, aduba as suas raízes, nutre as tuas raízes, rega as tuas raízes, eu vou te dar mais um tempo, eu vou te dar mais um ano, dê fruto, comece a frutificar, porque senão vem machado contra nós. Deus é amor, amém? Mas Ele está esperando de nós uma mentalidade ativa. Nós somos um ativo do reino de Deus. Nós não viemos aqui brigar pelas nossas coisas. Gente, é tão ruim você estar pastoreando, e às vezes você está ali conversando, tentando resolver uma coisa, e a pessoa, você percebe que tem uma mentalidade de passivo. Não, pastor, porque eu estou aqui no ministério, e às vezes eu sinto que o outro tem mais oportunidade que eu, a voz do outro no som sai mais do que a minha, ai porque o outro entregou 2 bandejas mais do que a minha, ai porque criança gosta mais do fulano do que de mim. Irmão, amém, amém. Deixa, solta. E isso não é de agora, os apóstolos também fizeram isso. Eles estavam um dia discutindo e brigando para ver quem era o maior. Quem lembra dessa passagem? Aí Jesus foi chegando devagarzinho por trás: o que vocês estão falando aí? Ele: ai, nada. Nós precisamos, nesse novo ano que se aproxima, ter uma mentalidade diferente. Eu sou um ativo do reino, eu estou aqui para frutificar. Gente, é tão difícil conviver com pessoas que têm essa mentalidade de passivo. Você tem um familiar assim? Não fala, só pensa. Parece que você deve a ele. Não, mas você me deve. A pessoa: ah, mas ninguém fez o meu prato, mas a minha roupa, mas não sei o que lá. Parece que a pessoa está sempre em dívida. Nada do que faz está bom. Parece que nós nunca vamos pagar a nossa dívida. E aí essas pessoas começam a perverter o princípio bíblico. Ah, mas a Bíblia não fala que é para ajudar? Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo fala assim: a ninguém devais coisas alguma, exceto o amor, porque é uma dívida que a gente nunca vai pagar. Mas o próprio apóstolo Paulo fala para nós não exigirmos nada, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, com espontaneidade, não é com cobrança. Gente, nós devemos às pessoas tudo, mas as pessoas não nos devem nada. Quem está entendendo a mensagem dessa manhã? A igreja batista não me deve nada, os pastores dessa igreja não me devem nada, os irmãos dessa igreja não me devem nada. Tem que ter esse sentimento no nosso coração.
porque senão nós vamos viver novamente Atos 6. Era para nós estarmos dando pão, e aí nós começamos a brigar por causa de pão. Isso é tão difícil, isso é tão difícil. Isso é muito difícil. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos e diz assim: irmãos, quanto à volta de Jesus, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes é quando você não tem uma informação a respeito de um dado. Os irmãos de Tessalonicenses, o que eles estavam fazendo? De Tessalônica, desculpa. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pensando assim: Jesus vai voltar a qualquer momento, então eu não vou trabalhar. Olha que ideia boa. Eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou comendo, e daqui a pouco Jesus volta, porque é daqui a algumas semanas. E acabava o patrimônio dessa pessoa, então ela ia e pedia para os irmãos. E os irmãos, meio constrangidos, doavam. E eles iam em outra casa, Então o apóstolo Paulo, ele escreve a carta de Tessalônica aos Tessalonicenses para falar sobre a volta de Jesus. E ele fala que a volta de Jesus será como um raio nos céus, todo olho verá, mas ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E lá na segunda carta aos Tessalonicenses, ele reforça isso, e ele fala o seguinte: irmãos, quem não quer trabalhar, que também não coma. Por quê? Os irmãos de Tessalônica, eles estavam dissolvendo os seus bens, achando que Jesus voltaria muito rápido. Já passou 2000 anos e ainda não voltou, mas vai voltar, amém? Mas eles acharam que era naqueles dias. Esse é o mesmo sentimento que a igreja de Jerusalém estava. Vamos vender nossos bens, as nossas propriedades, vamos dissolver, porque Jesus Cristo a qualquer hora estará voltando. A igreja de Jerusalém, ela passa uma crise muito difícil. Quando você lê Coríntios capítulo 16, vai estar escrito lá assim, o apóstolo Paulo falando: eu, quando passar por Corinto, vou receber as ofertas que vocês separaram e vou levar para os irmãos de Jerusalém. Os irmãos de Jerusalém, eles dissolveram tantos os seus bens, que chegou a um ponto que eles começaram a passar necessidade e começaram a precisar de outros. Uma mentalidade de: vamos vender tudo e dividir, vender tudo e dividir, vamos vender tudo e dividir, e não produz mais nada. Começaram a passar necessidade. O apóstolo Paulo, quase 20 anos depois, de Atos capítulo 2, está tendo que socorrer essa igreja porque não tem nada. No Brasil nós já vimos movimentos assim, de pessoas tentando convencer os irmãos a fazerem isso. Vamos vender tudo o que temos, vamos distribuir entre todos nós, porque logo Cristo volta. E aí as pessoas começam a entrar de monte para essa comunidade, as primeiras com uma boa intenção, e as segundas com uma intenção ruim, apenas de receber, de ser passivos. Nos Estados Unidos teve uma comunidade que fez isso, e ela chegou ao extremo que o líder daquela comunidade organizou o maior suicídio coletivo de uma época. Fez mais de 800 pessoas tomarem veneno, porque começou a chegar uma época que a instituição ficou insustentável, e para não darem o braço a torcer que estavam errados, isso e muitos outros elementos. Os irmãos procurem na internet essa história, tem quase 40 anos, as imagens de helicóptero passando pelo acampamento, aquele monte de pessoas no gramado. Nós somos ativos do reino, amém? É tempo de nós crescermos, de nós amadurecermos e de nós servirmos. Quem está entendendo a mensagem dessa manhã? Ai, pastor, olha o que você falou. Eu lembrei de umas pessoas. Fulano precisava estar aqui para ouvir, mas foi você que Deus trouxe, amém? Então acho que é para você também. E eu acho que é para mim, porque eu tive que fazer o estudo bíblico. E normalmente o estudo bíblico que eu faço, primeiro é para mim. Então eu ouço quando eu preparo, eu ouço quando eu estou aqui de novo. Agora que os cultos são gravados, chego em casa, eu ouço de novo para ver se eu expliquei certinho. Vamos colocar em pé. Olha o que diz em João 12, 24, eu vou encerrar.
Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Você é o corpo de Cristo, amém? E o corpo de Cristo precisa ser partido, precisa servir de alimento, para que outros possam viver, amém? Ninguém te deve nada. Fala comigo, ninguém me deve nada. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, eu oro nessa manhã, pedindo para que o Senhor limpe o nosso coração de todo sentimento de vingança, de amargura, de ressentimento, de cobrança. Senhor Deus, abençoa os casamentos. Quanta cobrança nos casamentos, quanta cobrança, Senhor Deus, em tudo que a mídia coloca sobre nós. Cobrança porque temos que ter o corpo perfeito, ser a pessoa perfeita, ter o relacionamento perfeito, ter a viagem de férias perfeita, ter a igreja perfeita, ter os filhos perfeitos, a casa perfeita, o carro. Senhor a Deus, Senhor a Deus, Senhor a Deus. Que a gente não coloque sobre as pessoas fardos que elas não conseguem carregar. As pessoas, elas não conseguem pagar a dívida que nós queremos colocar sobre elas. Elas não vão dar conta. Elas não vão dar conta. Senhor, nos ajuda a sermos ativos do Teu reino, a produzir frutos dignos de arrependimento, o fruto do Espírito, produzir almas, ganhar almas para Ti. Nos liberta, Senhor, nos liberta. Nos dá o crescimento, a maturidade, o desenvolvimento, uma boa visão de reino.